O quarto trabalho, interdisciplinaridade no ensino remoto, dos colegas Gabriela, Renan, Rosemary, Natasha e Amanda. Estão? Sim, estamos. Tá. O quinto trabalho, Marcel e Pablo. Estão aí? Estamos aqui. Tá. E o último trabalho, que é professora Angélica, da Universidade do México, está? Acho que não entrou ainda, Gi. E eu, como não falo espanhol, né, gente, eu só falo um portunhol e meio bravo ainda, né? Não sei se a Gi está me ouvindo, se a gente começa sem, ou aguardamos a professora entrar. Penso que podemos aguardar, né, mais uns 2, 3 minutinhos. O que vocês acham, né? Nós temos 57 pessoas na sala, né? 56 agora. Então vamos aguardar um pouquinho. Isso. Vamos aguardar um pouquinho, depois quando estiverem todos, daí eu passo para vocês como vai ser a nossa dinâmica, tá? Quem vai apresentar, não fique nervoso. Relaxa, aproveite, respire fundo, relaxe. Estamos entre colegas. Professora Angélica ainda não? Não, né, Gi? Não, ainda não. Tá. Acho que tem questão de fuso, né? Mas eu acho que conseguimos iniciar e ela agrega depois, né? Tá bom. Então vamos dar início, então, né, gente, aos nossos trabalhos, tá? Então, nós somos... Passar para vocês aí a nossa mesa de trabalho, vou compartilhar aí com vocês, tá? Dos quarto Seminário Municipal de Saberes em Diálogo, a mesa de trabalho 18, que é a nossa, tá? Eu e a Gisele que vamos coordenar, mediar essa nossa mesa de trabalhos. Ao lado ali, né, estão todos vocês que irão apresentar os trabalhos no dia de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lucimere, estou diretora da Escola Vitória, tá? E tem umas regrinhas importantes para passar para vocês, para o bom andamento da nossa dinâmica. Então, eu vou pedir para vocês que cuidem, para quem vai apresentar, tá? Que cuidem no tempo, são 10 minutos. Então, procurem ficar bem dentro desse tempo. Eu vou dar um toque em vocês, se vocês estiverem se alongando demais, ou quando faltar ali um minutinho para terminar, eu dou uma avisadinha, tá? Para a gente não extrapolar muito o tempo, para não avançarmos muito, tá? Outra combinação que eu gostaria de fazer com vocês é que serão feitas todas as apresentações primeiro, e aí vocês vão colocando no chat as dúvidas e perguntas ou considerações que vocês achem importantes, tá? Vão colocando no chat que eu vou anotando, e depois no final a gente abre para discussão,
Pode ser? Então tá. Então vamos começar com o primeiro trabalho, que é da professora Luciana Peruso Schiffer, da EMEI Vó Maria Aldina, projeto Conhecendo o Corpo Humano. Tudo contigo, Lu. Olá, boa tarde, tudo bem? Vou abrir aqui o trabalho. Acho que eu já poder falar. Tá aparecendo? Começando a aparecer. Só um minutinho, que eu vou abrir de novo, que ele não abriu grande. Tá. Tá, tranquilo. Uhum. Ah, eu acho que... Peraí, só um minuto. Deixa eu... Tô com... Agora acho que vai, Lu. Abriu? Isso. Abriu. Só não tô conseguindo colocar ele grande. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui. Aí. Meu nome é Luciana Peruso Schiffer. Eu estou há praticamente 3 anos na rede. Esse é o primeiro Saberes em Diálogo que eu estou participando. O meu projeto, eu trabalhei conhecendo o corpo humano, com uma turma de Jardim 2. Perdão, o título era Conhecendo o Corpo Humano. O tema foi o corpo humano, e a pergunta que norteou o meu trabalho é: qual a importância de conhecer sobre o corpo humano ainda na pré-escola? Justificativa. A motivação do trabalho do corpo humano surgiu das inquietações das crianças a respeito do funcionamento do corpo e das partes que ele é constituído. Afinal, é com o corpo e pelo corpo que sentimos e aprendemos, pois tudo que ocorre com a criança passa pelo corpo. Os meus alunos estavam com muitas inquietações, querendo entender como o corpo funcionava, onde nós tínhamos ossos no corpo humano, qual era o caminho que o alimento fazia até se transformar em fezes, entre outras questões. O objetivo foi possibilitar desde cedo às crianças a compreensão de como se dá o funcionamento do próprio corpo, bem como suas necessidades. Metodologia. O projeto foi realizado no primeiro semestre de 2019, com a turma de Jardim Parcial 2B. Neste ano, tentei desenvolver essa mesma temática com a turma de Jardim Integral 1B, por ser um assunto, saiu errado ali a digitação, desculpa, por ser um assunto muito instigante. No entanto, as crianças não demonstraram o mesmo interesse que a turma do ano anterior, já que a turma possui um perfil mais artístico e literário, e foi preciso acolher essas diferenças e seguir com uma proposta mais adequada ao interesse desse público. A turma de 2019 explorou ao máximo esse assunto, e a turma desse ano, como a gente conviveu pouco tempo, né, aos poucos eu fui percebendo que eles tinham um outro perfil. Dentro do projeto, trabalhamos alguns temas, como a imagem interna e externa do corpo. Eu tinha 2 pôster grandes de um livro que eu comprei, que aparecia em tamanho de um adulto, de frente e de costas, mostrando a pele, músculos, ossos, a parte circulatória, os órgãos, para ajudar eles a compreender esse processo. Trabalhei as subdivisões do corpo, cabeça, membros inferiores e superiores, a localização dos órgãos e suas funções. Também trouxe ecografias gestacionais da minha filha, para eles entenderem que o corpo já começa a sua formação dentro da barriga da mãe, né?
Radiografia, para eles conseguirem compreender, eu tinha várias radiografias de partes do corpo diferentes, para eles conseguirem ter uma melhor visualização de como é o nosso esqueleto. Eles também queriam saber por que nós tínhamos cores de olhos e cores de cabelo diferentes, então, de uma forma sucinta, falei sobre a questão da genética, da influência dos nossos antepassados nessas questões, né? Também aliei alimentação saudável, para que eles compreendessem que quando a gente se alimenta mais saudavelmente, a gente tem um desenvolvimento do corpo como um todo melhor. Falei da importância do sono, porque hoje nós temos crianças que dormem muito tarde, dormem insuficiente para ter um desenvolvimento adequado, e questões de higiene corporal, que não tem como falar sobre os cuidados do corpo sem perpassar por esse assunto. Algumas proposições. Bom, eu ficava muito animada junto com eles e acabava me esquecendo de tirar fotos, mas algumas eu tenho. Nós simulamos o funcionamento do pulmão, utilizando balões, e aí eles entenderam o movimento de inspiração e expiração. Dentro de um livro que eu comprei, vinha um quebra-cabeça, que vocês podem enxergar aí, do corpo humano, dividido em partes, com partes móveis e articuláveis dos braços e pernas. Saíam algumas partes e os órgãos para que eles pudessem trabalhar melhor isso. E fez muito sucesso na turma, eles queriam saber sobre o sexo, que idade teria se ele fosse um menino de verdade. Para eles, depois a gente elegeu um nome, eles se mediram do lado para fazer comparações e saber que tamanho ele tinha. Também trabalhamos na parte alimentar, a pirâmide alimentar, fiz com eles a sinaleira dos alimentos, né, articulando a ideia da sinaleira, com essas imagens que estão aqui, só não coube amarela, para que eles pudessem entender alimentos que a gente pode comer em grande quantidade, que fazem muito bem à saúde, alimentos que eles devem moderar e alimentos que eles devem evitar. Também fizemos sugestões de um cardápio com alimentos mais adequados para cada refeição, alimentos que a gente deve consumir no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta. E muitas crianças foram modificando a forma de se alimentar em casa e na escola, através dessas dinâmicas. E as famílias também foram trazendo essas mudanças que foram acontecendo. Análises. Ao trabalhar esse tema, pude perceber que as propostas bem conduzidas podem influenciar nos hábitos de vida das crianças e das famílias. Portanto, quando o professor faz uma escuta sensível das inquietações da turma, tem um campo de trabalho fértil. Conclusões. Desenvolver esse projeto junto com a turma de Jardim Parcial 2B em 2019 possibilitou que eu pudesse compreender e viver o potencial do protagonismo infantil nas aprendizagens das crianças. Embora o assunto tenha sido instigante para as crianças do ano anterior, a turma deste ano possuía um perfil mais artístico e literário, e não demonstrou o mesmo interesse. Sendo assim, mais uma vez, foi importante ouvir o que dizem as crianças. E aí, através do trabalho remoto, fui colocando outras propostas para essa turma desse ano, que fazia mais sentido com aquilo que eles apreciavam. É importante saber respeitar as diferentes infâncias que circulam no espaço onde a gente trabalha. As principais referências que eu utilizei, a BNCC, a diretriz e a pedagogia do cotidiano na educação infantil. Deixa eu parar de apresentar. Não cheguei a ver quantos minutos já deu. Tem ainda 2 minutinhos, se tu quiser falar mais um pouquinho. 2 minutinhos. Sim. As minhas crianças do ano anterior eram crianças que tinham muito interesse científico. E por isso o trabalho desenrolou assim com muita naturalidade.
E eles o tempo inteiro vinham perguntar coisas e eu ia atrás, estudar um pouco mais para poder dar conta de toda essa curiosidade deles. E eu achei que foi fantástico esse trabalho, porque uma das coisas que também aconteceu, assim, uma aluna minha, eles todos foram para o fundamental, né? Disse que a partir daquele trabalho ela ia escolher ser médica quando crescesse. E eu achei muito legal, porque no segundo semestre, uma das coisas que eles estavam muito interessados era em saber profissões, e eu consegui que um médico viesse na nossa escola, né, para prestigiar essa criança e incentivar. Ele deu um estetoscópio de presente, incentivando ela. E eu vejo, assim, quantas vezes a gente não tem noção de que um trabalho bem conduzido pode ajudar até na escolha profissional de uma criança tão pequena, né? E que isso é muito gratificante, ver tudo que eles aprendiam, tudo que eles conseguiam associar. Quando nós íamos no refeitório lanchar, teve um momento que nós estudamos os alimentos que eram bons para os ossos, e eles, casualmente, naquele dia, o lanche tinha iogurte, queijo, e eles, prof, olha só, o alimento que a gente estudou. Então, acho que eu fui muito feliz, assim, em ouvir o que eles realmente queriam aprender. Ótimo. Parabéns, Lu. Obrigada. Então, agora a gente vai para o próximo trabalho, que são projetos pedagógicos interdisciplinares e planejamentos colaborativos da alfabetização, uma experiência de ensino e de aprendizagem no ensino remoto. MF Coronel Francisco Bandeira, MF Monteiro Lobato, com os colegas Ana Luísa, Fernanda, Catiele, Larissa e Tauana. Certo, eu vou apresentar aqui. Tati, tu não quer que eu apresente? Oi. Boa tarde. É que daí eu tenho que compartilhar contigo, tá no Drive. Não, mas já peguei. Eu passo aqui. Ah, beleza, então, pode ser. Melhor. Aí. Então tá, acho que todo mundo já está conseguindo ver, né? Então, boa noite, colegas. É realmente muito bom, né, a gente poder se encontrar de novo nos Saberes. Acho que é o evento que a gente espera o ano inteiro para poder trocar ideia e aprender uns com os outros, né? Eu sou Catiele, eu sou da MF Monteiro Lobato, e esse trabalho que a gente fez, então, ele reflete o trabalho realizado em duas escolas, né, a Pinto e a Monteiro, no total de 5 professoras dos anos iniciais, aglutinando, então, turmas de terceiro e quarto ano. Então, em primeiro lugar, ele se chama Projetos Pedagógicos Interdisciplinares e Planejamentos Colaborativos na Alfabetização, uma experiência de ensino e de aprendizagem no ensino remoto. Pode passar. Então, em primeiro lugar, assim, né, acho que essa sacudida que a gente levou na pandemia, ela nos colocou muitos desafios, né, e nosso processo de formação se deu essencialmente na nossa readaptação a uma realidade que a gente nunca viveu, né, então como é que a gente conseguia se adaptar a esse cenário tão complexo e difícil, e isso configura muito da nossa profissão, né, então essa prática e reflexão sobre a prática, ela tomou uma proporção ainda maior que nos tempos de normalidade, e a gente espera que siga assim, né,
que a gente tenha tomado gosto por essa capacidade que a gente tem de se adaptar às mudanças e que a gente consiga manter o maior diálogo como a gente vem fazendo ao longo desse processo. Pode passar. Então, nesse sentido, qual o objetivo desse trabalho, né? É refletir sobre a importância de projetos interdisciplinares e de planejamentos colaborativos no contexto da alfabetização e letramento. Pode voltar. Então, esse trabalho ele surge a partir do contexto de pandemia, né, da instauração do ensino remoto, dessa necessidade de adaptação que a gente sentiu ao longo desse período, e muito instigadas a partir das formações que a gente teve via lives, né, que proporcionou, então, muitas reflexões e um diálogo maior entre os pares. Então, a gente tinha necessidade de estar dialogando, mesmo que à distância. A gente teve uma aproximação maior, muitas vezes, do que a gente tem na escola, onde as próprias reuniões, às vezes, não conseguem, né, dar esse espaço de escuta, de diálogo, de troca, e a gente conseguiu, então, a partir dessas lives e desse contexto todo, se aproximar nesse sentido. Então, essa reflexão, ela gerou, então, a ação, né, que foi desenvolvida através de projetos pedagógicos interdisciplinares, então, abrangendo todas as disciplinas e áreas do conhecimento, né, objetos de conhecimento de acordo com nossos referenciais, a partir de um planejamento colaborativo, então, do grupo de professoras envolvidas e também das duas escolas, a partir das suas contextualizações, singularidades e diferenças que a gente ia encontrando ao longo do percurso. Pode passar. Então, nesse sentido, né, a gente não tem como abraçar toda a narrativa, mas a nossa narrativa, ela está ancorada em 4 eixos, né? O primeiro sobre a contação de história, a relevância dela no desenvolvimento dos objetos de conhecimentos, pautados pelos referenciais, a importância sobre os projetos interdisciplinares na alfabetização e letramento, e a necessidade que a gente tem que ter entre as escolas, né, então isso a gente compreende que as formações, os espaços que a gente vem circulando agora, eles reforçam isso, há uma necessidade de um diálogo maior, não somente dentro da escola, mas entre as escolas, né, nessa troca, nessa reflexão constante, e o planejamento colaborativo, então, e a contribuição para os processos de ensino e aprendizagem, pautado nessa relação de diálogo entre os professores e as paralelas, né, entre as turmas de forma geral, refletindo sobre o que encontram no dia a dia e como que a gente pode superar as limitações que a gente encontra e ter mais foco na questão das potencialidades, né, e nas considerações finais, depois onde a gente retoma um pouquinho dos 3 eixos anteriores. Pode passar. Então, primeiro, né, os nossos projetos pedagógicos, eles pautaram a partir do desenvolvimento de contação de histórias, né, então teve recursos literários que a gente utilizou para desenvolver os objetos de conhecimento, as habilidades de cada ano escolar. Então, isso a gente acredita que possibilita, então, uma articulação, né, um contexto onde o aluno vai desenvolver a sua capacidade de crítica, a sua argumentação, a sua reflexão, o desenvolvimento do pensamento de forma geral, e que tem um impacto decisivo, né, central, no processo de alfabetização e letramento, e as diferentes práticas que ele vai fazendo a partir desses recursos, estabelecendo, então, relação, né, entre a realidade e o imaginário, a partir daquele contexto que está sendo trabalhado e desenvolvido, até que se desdobre em novos contextos, como novos livros e novas atividades voltadas à temática que se está trabalhando. Pode passar. Então, nesse sentido, né, o que esse projeto interdisciplinar ele pega muito é realmente a contextualização das práticas, em especial, claro que aqui a gente está num cenário de alfabetização, mas serve para todas as etapas, né, de contextualizar as práticas, de não levar aquelas práticas mais tradicionais, né, de decodificação, mas de ter um contexto, de criar significado, de ser pautada também a partir dos objetos de conhecimento, desenvolvendo as habilidades, então, muito relacionado à intencionalidade da nossa prática, né? A partir disso, então, a possibilidade de troca e reflexão, a partir do que a gente visualiza nesse percurso, acompanhamento sistemático, né, independente e claro que a gente teve limitação nesse acompanhamento, né, frente aos desafios encontrados no ensino remoto, a gente sabe que não foi, está longe do ideal, né, então, inclusive, isso a gente fala depois na questão das considerações finais, mas dentro desse processo a gente também conseguiu ver potencialidade, e aí a gente vai adaptando a metodologia para tentar abranger o maior número de alunos, né.
Então, dentro disso é importante, assim, a gente consegue compreender as singularidades de cada turma, de cada escola, e isso é algo bem específico da nossa rotina, né, no nosso cotidiano escolar, onde a gente, numa mesma turma, consegue perceber as diferenças no processo de aprendizado de aluno para aluno, que é extremamente natural, porque a gente está lidando com seres humanos e cada um tem o seu ritmo, tem o seu espaço, tem o seu tempo. Então, são algumas sinalizações que a gente fez ao longo desse caminho. Pode passar, Ana, agora acho que é a Lari que vai continuar. Isso, boa noite, colegas. Minha primeira participação nos Saberes, então é um prazer, né, estar aqui com vocês, dividindo um pouco da nossa rotina, do nosso cotidiano, né, num momento diferente, né, mas estamos aqui, então, eu trouxe essa frase do Cortella para iniciar a minha fala, mas que abrange, né, toda essa questão do seminário, do nosso projeto. O que se divide acaba, o que se partilha se multiplica, né? Então, estamos aqui partilhando, né, nossas práticas, nossas ações, e que, sim, né, partilhemos e também escutemos, né, para que isso realmente se multiplique, né, no nosso cotidiano. Pode passar, Ana? Então, diante disso, né, dessa partilha, o planejamento colaborativo dentro desse projeto foi uma ferramenta da integração docente, né? Como a Catiele já citou, a pandemia nos trouxe inúmeros desafios, mas com certeza um deles foi a percepção disso, né, dessa necessidade de troca, que muitas vezes lá no nosso dia a dia, com a correria, a gente vê a paralela, troca ali alguma coisa rápida nos corredores, mas não consegue ter esse momento. E a pandemia nos proporcionou isso, né? Mesmo online, nós nos reuníamos semanalmente, né, para executar esse planejamento, para pensar nesse planejamento. Então, a gente percebeu, né, o quanto isso é importante, o quanto foi significativo para a nossa construção enquanto professoras mesmo. Trago ali uma referência, né, de Libani, para conceituar um pouco o planejamento. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social, né? Estamos adaptadas a isso há muito tempo, né? Desde as nossas primeiras formações enquanto educadoras, o planejamento faz parte, né, da nossa rotina, mas pensar o planejamento realmente para além de só executar a atividade, né, realmente fazer com que ele seja uma ferramenta de trabalho, que se tenha objetivo e principalmente colaborativo aqui a 5 mãos, o quão rico é o trabalho, os debates, as reflexões e, consequentemente, as práticas, né? Pode passar. Então, para isso, né, nós conceituamos aqui, selecionamos 4 aspectos que consideramos importantes nesse processo, tá? Primeiro, o conhecimento, né, daquelas habilidades, das competências, dos objetos de conhecimento que nós temos que dar conta, seguindo ali os nossos documentos norteadores, né, a BNCC e a RCC. Então, o professor, tendo conhecimento disso, parte para a intenção, né, qual é a intenção da minha prática pedagógica, qual a minha intencionalidade com as estratégias e as atividades que eu vou propor ao meu aluno, ao meu estudante. Para isso eu preciso ter clareza desse conhecimento, desses objetivos, e o foco na aprendizagem, né? Não é o jeito que eu vou ensinar, o método que eu vou utilizar, mas o foco na aprendizagem, no resultado que eu quero do meu aluno, né? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver nele. Para isso, entra o nosso papel de pesquisador, porque a gente vai buscar quais são as melhores estratégias para que isso aconteça, a gente vai buscar inovação, nós somos muito criativos, né? A gente consegue fazer coisas muito bacanas, muito maravilhosas, tá? Visto aqui um pedacinho do que acontece, né, na escola. Então, a gente faz isso, essa pesquisa, essa busca, e avalia, né? Avalia a nossa prática, reflete sobre ela e busca novos caminhos para que essa aprendizagem, que é o nosso foco,
né, no final a gente obtenha ela da melhor forma, né, com mais plenitude. Esse planejamento, então, foi feito terceiros e quartos anos, o elo entre essas duas escolas, ela tem 20 horas em cada escola, e por isso surgiu essa ideia, né, de fazer esse projeto interescolar, porque aí ela ficou, né, elaborando com as duas turmas dela, e aí agregou mais as duas colegas. E aí, então, as considerações para o próximo, Ana. Larissa, tem mais um minutinho, tá? Tá, ok. Então, as nossas considerações, elas ficam realmente... Acho que travou, né? Vamos ver se ela retoma. Faz parte. Faz. Larissa, tu travou. Ela disse que caiu a conexão. Alguém de vocês poderia dar seguimento enquanto ela retoma? Claro. Então, nas considerações finais, assim, alguns apontamentos, né? Primeiro que esse trabalho, ele reflete uma necessidade que vai além do ensino remoto, né? Então, com o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, a utilização da literatura como potencializador da construção de conhecimentos, né? A necessidade de projetos que vão dialogando, então, entre os pares, e a aprendizagem a partir de uma prática lúdica, né, interdisciplinar e reflexiva, ela possibilita, então, um aprendizado mais significativo, coeso, digamos assim, a partir acho que ela voltou, da organização das habilidades, competências pautadas nos objetos de conhecimento. Então, a gente reafirma a importância de um trabalho como esse para além do ensino remoto, porque nesse momento a gente encontrou muitas limitações, né, relacionadas ao acesso dos alunos, aos feedbacks. Então, na sala de aula, no ensino presencial, como a gente trabalha, possivelmente os nossos ganhos e nossos resultados seriam mais potentes. E aqui algumas das citações, das referências que a gente utilizou na apresentação, né? E é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho, ótimo, excelente reflexão. Se vocês me dão licença, pessoal, nós temos uma colega do México, a professora Angélica. Eu queria ver com a professora Angélica se ela gostaria de apresentar o trabalho dela agora, por uma questão de fuso horário, ou se a professora espera. Professora Angélica. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Angélica Guevara de México. En primer lugar, quiero agradecer de verdad su invitación, pues a este cuarto seminario municipal. Es un honor para mí estar con ustedes y les voy a compartir lo que hacemos pues en la escuela donde trabajo, que se llama Manuel Acosta. Y bueno, los tiempos que corren están exigiendo de los que nos vamos a la educación, pues un estado de alerta para adaptar y encontrar y herramientas para aprender y enseñar. Y en este momento de reencantar, pues la educación, les voy a compartir lo que hemos hecho en nuestra escuela. A ver, permítanme un momentito, que ya ven que la tecnología, ¿verdad? Permítanme. Pode se organizando, professora. Aquí estoy. Yo no hablo español. Gracias. Español fíjense que perfecto, no importa, y yo no hablo y yo tampoco hablo su idioma, así es que vamos a vamos ¿verdad? Pero con la mejor disposición de lo
lograrlo. Claro que sí nos vamos a entender. Pues gran compromiso tenemos los maestros por la cuestión de nuestra normalidad. Les voy a compartir. ¿Sí ya lo alcanzan a ver? Ainda não, professora. Bueno, esta plática le pusimos como título Educar de frente al tiempo. Lo voy a hacer rapidísima. Esta es la escuela donde trabajo, se llama Escuela Maestro Manuel Acosta. Tiene 70 años de existencia. Por ahí me encontré una fotografía para que la vean del año de 1964 y cómo es que estamos trabajando ahora en el año 2020. La planta docente, pues también, miren, aquí está de hace muchos años y la actual es una planta docente llena de mucha pasión, de muchos sueños, de mucho sacrificio y de mucha entrega. La escuela consta de 5 planteles en Río Sena, en el sur, en Pánuco, en Tenalcalco y hay una que está en la ciudad por supuesto, en México, pero en un estado que ustedes yo creo han escuchado hablar, en Cancún, en una playa. Entonces, es una escuela de mucha tradición. Tenemos los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura en educación primaria y educación preescolar. Entonces, las maestras que estudian ahí, bueno, se quedan en la escuela. La educación es bicultural, llevamos lo que es español e inglés. Y por supuesto llevamos algunas actividades, unos proyectos, como es educación artística, donde los niños participan en varios eventos, fútbol, básquetbol, voleibol, y educación artística, donde se divide en 3, lo que es música, y los niños, si tienen buena voz, se van a coro, con un maestro de coro. Si quieren tocar algún instrumento, flauta, se van con otro maestro, y si quieren tocar instrumentos o violines, se van con un tercer maestro. Y por supuesto creemos que es algo que les encanta a los niños. Llevamos lo que es una clase también de informática, que por supuesto, bueno, los niños manejan lo que son pues ya las computadoras y todo lo que tenemos al 100%. Es una clase que les gusta mucho, los salones están adaptados también, está toda la tecnología de punta para los maestros y para los alumnos. La escuela cuenta con iPads que en un momento dado se los proporciona a los alumnos. Llevan laboratorio los niños de primaria a partir de 5º y 6º año y de ahí en adelante. Llevan también una clase que se llama Iniciación a las Artes, donde los niños escuchan pues conversaciones, pláticas sobre escultores, sobre pintores famosos, y después los niños llevan al cabo sus pequeñas obras. También llevamos una clase que es activación de la inteligencia. Antes se creía que el ser humano, con la inteligencia que nacíamos, con ella quedábamos, y por supuesto que está comprobado que la inteligencia es modificable. Entonces, una psicóloga infantil trabaja con los niños y en el transcurso del tiempo vemos cómo los alumnos pues se vuelven más analíticos, razonan de manera diferente con esta clase que se llama activación de la inteligencia. Y por supuesto tienen una maestra de español, una maestra de inglés. Y estando muy conscientes de lo que los niños viven, y según la literatura dice que cuando los niños asisten a la escuela, lo que menos les interesa es el contenido de aprendizaje. De ahí la importancia de pues modificar nuestra forma de enseñanza. Dicen que lo primero que les interesa a los niños es la aceptación que uno como maestro les va a dar. En segundo, pues lo que van a convivir con sus compañeros. Y en tercer lugar,
el contenido de aprendizaje, lo que van a aprender. Entonces, de ahí, pues gran tarea tenemos, ¿verdad? Estas son unas fotografías que apenas las sacamos, los maestros pues han echado a andar su iniciativa, su creatividad. Aquí estamos viendo, es una maestra de primer año, sí utiliza materiales que se llevaban a cabo dentro del salón de clases, se utiliza también pues lo digital. Aquí tenemos, quiero que observen el ambiente del salón. La maestra parece que está en su salón de clase, los niños muy contentos, muy motivados, y por supuesto las clases se han transformado con grandes éxitos. Aquí se los quise poner también el programa de activación de la inteligencia, cómo se está haciendo, educación física, el maestro a través de una pantalla, les gusta mucho a los niños, laboratorio, hacen sus experimentos a través pues de la tecnología y los niños lo hacen a la vez en sus casas. La clase de música también se lleva al cabo, sus notas, cantan, bailan para hacer algo diferente. Iniciación a las artes, la maestra aquí les enseña cómo es que tienen que llevar a cabo pues sus obras de arte, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos de un niño de primero. Y bueno, ¿cómo es que se logra todo esto? Todo esto nosotros lo llevamos al cabo con el aprendizaje cooperativo señalado por el doctor Ferreiro, Ramón Ferreiro, en donde nos dice que el mejor maestro de un niño es otro niño. Y esto de aprendizaje cooperativo no quiere decir de que vamos a hacer equipos y tú traes las tortas y yo hago todo el trabajo, sino un trabajo conjunto, en donde el aprendizaje va a ser entre iguales y, por supuesto, con el ejemplo de nosotros los maestros, que debemos trabajar siempre, pues, de forma continua. Y por supuesto, se privilegia la participación de toda la comunidad educativa, pero para llevar a cabo esto, nosotros utilizamos 7 momentos de una lección. ¿Pero qué es eso? Por supuesto, el momento de activación, que es la creación del ambiente para aprender y activarse. Es tan importante que el salón sea un espacio agradable, que lo que utilicemos les llame la atención a los niños. Por ahí dicen que es tan importante hasta el olor de uno como maestra y el olor pues de los salones de clase. Y por supuesto que siempre tratamos de recibir a los niños, de saludarlos, de despedirlos, llamar a cada uno por su nombre, mirarlos a los ojos, escucharlos, conversar con ellos sobre los temas de su interés, solicitar las cosas por favor y por supuesto dar las gracias. Y dentro del salón de clase siempre les decimos pues que debemos desmovernos por todo el salón, que nos debemos de interesar no nada más por los gustos de los niños, sino también por lo que les incomoda, por sus intereses. Debemos movernos por el salón, acercarnos a los estudiantes, esforzarnos por comprenderlos, hacer comentarios positivos de ellos en el momento oportuno, elogiar sus cualidades y sus esfuerzos y mantener, que es tan importante, un control afectivo en ellos, ya que está comprobado que si ellos afectivamente llegan mal, pues ya perdimos a los muchachos y no van a aprender como debe de ser. También manejamos un momento de orientación donde se les orienta a los niños qué es lo que se va a hacer, con muchas estrategias que tengo muy poquito tiempo y no me da la vida para platicárselos. Un momento de procesamiento de la información donde los niños también en solitario lo que han aprendido van y lo comparten con sus compañeros para ellos mismos. Tenemos un momento de recapitulación donde se les pide a los niños que manifiesten
en lo que han aprendido, porque por ahí dicen que lo que tú platicas nunca se va a olvidar. Y por supuesto, el momento de la evaluación de los aprendizajes es tan importante que todo se evalúe. Lo que no se evalúe no se puede superar. Y por supuesto, un momento de interdependencia social positiva, donde los niños van y reflexionan sobre lo aprendido, siempre les ponemos música. Yo ahorita tengo un poquito también porque dicen que con la música maneja ciertas estructuras del cerebro que te permiten que tú alumno y maestro aprendan más. Y uno de los momentos más importantes es la metacognición, es decir, la reflexión sobre lo que hicimos, sobre los resultados, es como una conversación interna. Estos momentos, estos 7 momentos, lo manejamos en la Escuela Manuel Acosta. Y por supuesto, también trabajamos mucho lo que son las inteligencias múltiples, ¿verdad? Aquí, pues, es el modelo de entendimiento, pues, de la mente, elaborado por Gardner y publicado en 1983, en donde se creía que se manejaba antes únicamente lo que era lo cognitivo, pero todas las maestras tenemos que tener presente que hay diferentes inteligencias, una inteligencia lingüística, otro será muy bueno para la música, otra persona posiblemente es maestro de educación física. ¿Por qué? Pues porque su corporal, ¿verdad? Su sinestésica es diferente y son inteligencias. Y entonces en la escuela tratamos de manejarlas y conociendo, les repito, pues esto, ¿verdad? Que los niños, ¿qué es lo que están logrando con esto? Y por supuesto, aquí tengo algunas claves para trabajar las inteligencias múltiples. Por ejemplo, conocer las inteligencias que predominan en nuestros niños y llegar mejor a ellos en esa inteligencia que tienen más desarrollada y, por supuesto, trabajar el resto de inteligencias con ellos también. Diversificar los contenidos y las estrategias didácticas. Generalmente nos concentramos en inteligencias verbal y visual, espacial, porque transmitimos conocimientos que no debe de ser, debemos de ser maestros mediadores y los transmitimos a través de la palabra y la vista. Y por supuesto, diseñar estrategias de enseñanza y materiales que manejen todas las inteligencias, hacer un tratamiento transversal con todas las materias, pues para que se desarrollen estas competencias, destrezas, actitudes relacionadas con cada inteligencia que tengan nuestros niños, innovar en las metodologías, por eso de ahí el aprendizaje cooperativo, utilizar juego, proyectos, los trabajos por proyectos, trabajos con juego, que permitan desarrollar pues todas las estrategias. Y por supuesto, el aprendizaje activo y real, aprendiendo haciendo. Debemos a que los niños lo hagan. El aprendizaje siempre está asociado a situaciones y problemas reales para que el trabajo realmente sea significativo y para la vida de nuestros alumnos. Utilizar las TICs, ya que esto nos va a permitir ejercitar otras destrezas relacionadas con las competencias digitales. Todo esto pues facilita la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples, pero evaluar desde las inteligencias múltiples. En ocasiones el fracaso escolar está comprobado que está muy relacionado con la forma en que nosotros enseñamos y la forma en que evaluamos. No siempre se adecúan a las necesidades de nuestros niños. Por lo tanto, este proceso de aprendizaje
como en la evaluación, debemos proponer diversos tipos de actividades, ejercicios, intercambio de opiniones y, por supuesto, evaluaciones para que los niños realmente se enfoquen para aprender y para demostrar lo aprendido. Y la evaluación, bueno, es diaria y continua como todos lo hacemos. Y por último, ya voy a terminar por el tiempo, utilizamos la taxonomía de Bloom, del doctor Benjamin Bloom, en donde quiero que vean esta escalerita que me encontré en internet, en donde nosotros como maestros decimos, ay, con que el niño lo recuerde es suficiente. Y es mentira, el conocimiento el niño lo debe recordar, pero si sube un peldaño más lo va a comprender. En el momento que lo comprenda va a construir nuevos significados a partir de lo aprendido, pero si sube otro escalón y lo aplica, va a demostrar lo aprendido y por supuesto que va a tener un nuevo contenido. Pero si sube otro escalón y lo analiza, va a descomponer el conocimiento en diferentes partes, va a operar con lo que está aprendiendo y va a comprobar cómo se relacionan con su esquema general, con su forma de vida. Y por supuesto, si lo evaluamos, va a reflexionar sobre el estado de su propio conocimiento. Y yo siempre he dicho, al crear, por supuesto que va a reunir el conocimiento y va a relacionarlo con todo lo que haya aprendido para generar nuevos productos, proyectos que no los tenía pues anteriormente. Entonces, compañeros, siempre tengamos presentes esta escalerita donde los niños deben recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Y si enlazamos esta taxonomía de Bloom, imagínense, el aprendizaje cooperativo y las inteligencias múltiples, vamos a ser unos niños muy creativos. Y por ahí dicen que un niño creativo, una persona creativa son los más inteligentes. Y quiero terminar con esto que dice, dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Involúcrame en algo y lo aprenderé. Benjamin Franklin. Obrigada, professora Angélica, pela sua contribuição. Eu não sei que horas são agora no México, mas queria convidá-la para continuar conosco. Temos mais apresentações de alguns trabalhos de colegas, para no final a gente poder conversar. Não sei que horário é aí no México agora. Aquí son ahorita las 4 de la tarde. Ah, então tu pode continuar com a gente. Aqui são 7 horas da noite no Brasil. Então eu convido, se tu puderes, né, sim, ficar conosco para a gente poder conversar mais, que tu trouxe coisas bem interessantes aí da tua escola, tá? Obrigada, professora. Então agora vamos para o próximo trabalho, que são as sequências didáticas e a aprendizagem durante a pandemia, da MF Walter Perac Barcelos, com a Bruna e a Lidiane. Isso. Então, boa tarde, boa noite. Vou colocar aqui para apresentar. Gracias. No entiendo absolutamente nada. Si alguien me quiere descifrar, o yo ya terminé. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por sus comentarios, porque eso fortalece. Gracias. Obrigada, professora Angélica. Nós que agradecemos a sua participação. Já está aparecendo? Já está aparecendo. Então, eu sou a Lidiane e junto com a minha colega Bruna, vamos apresentar uma breve narrativa sobre a nossa prática pedagógica desenvolvida em 2020. O nome do nosso trabalho é Sequências Didáticas e Aprendizagem durante a Pandemia. Nós somos professoras do Bloco de Alfabetização da MF Governador Walter Perac de Barcelos, que fica no bairro Olaria.
realizamos o nosso trabalho com as turmas de segundos anos. Nós já somos professoras da rede tem 5 anos, e nos últimos 3, temos realizado alguns projetos juntas, até apresentamos ano passado no Saberes, nosso projeto literário. E então, para esse ano, estávamos dando continuidade. Logo no início ali que teve a paralisação da pandemia, né, na segunda semana a gente já estava pensando de que maneira que nós poderíamos dar continuidade no nosso trabalho, tendo a preocupação com a aprendizagem dos alunos durante o distanciamento social, pensando de que forma a gente poderia diminuir a defasagem no desenvolvimento das aprendizagens. Até então a gente não sabia quanto tempo ficaríamos parados, ainda não sabemos na verdade, né? Mas naquele momento a gente achava assim que seriam poucas semanas, no máximo um mês, e logo voltaríamos. Mas se estendeu e nós continuamos com as mesmas preocupações e com as mesmas metas. E também de manter o vínculo entre família e escola. Nossa metodologia, então. Nós começamos a nos organizar e pensamos, então, nos nossos planos de trabalho ser organizados em sequências didáticas, levando em consideração as dificuldades que poderiam estar acontecendo na casa dos nossos alunos e os recursos que poderiam ter disponíveis. O nosso público lá, a nossa escola, tem alunos de renda média, assim, então, nas nossas turmas, quase 100% tem acesso aos grupos de WhatsApp, mas a gente sabe que são dados móveis, a internet não dura o mês inteiro, então até isso nós fomos levando em conta na hora de organizar o nosso trabalho. Então, ele foi realizado todo de forma remota, e a interação com os alunos e com as famílias foi feita basicamente pelo aplicativo WhatsApp. Fizemos as turmas de Classroom, temos os encontros no Meet, aprendemos a utilizar várias ferramentas Google que utilizamos nas nossas aulas, e também os jogos online. Então, vamos mostrar um pouquinho sobre o nosso desenvolvimento, né? Então, nós escolhemos algumas histórias, tem aí alguns livros que nós utilizamos no início, né? Partindo das histórias ou situações didáticas mesmo, e algumas tiveram relevância com as datas que já estavam previstas no calendário, né? Antes da gente parar, nós já tínhamos visto o calendário e mais ou menos o que a gente ia trabalhar também, né? Então, alguns títulos que nós utilizamos foram estes. Pode passar. E as nossas atividades. Nós procuramos diversificar ao máximo, né, as atividades, e partimos aí sempre pensando na questão de como esses alunos iriam receber, né? Questão de escuta de histórias, mandamos histórias gravadas, links do YouTube, né? Trabalhamos as histórias ali, leitura, compreensão. Não deixamos de trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando também em sala de aula, mais ou menos seguindo o nossa rotina de sala de aula, né? Nós já pensávamos em tudo isso, já trabalhávamos com texto, compreensão, né? Partindo de estudos de palavra, frases, rimas. Nós tentamos contemplar o máximo os nossos conteúdos, habilidades, né? Que é proposto para o segundo ano, para que ao longo desse tempo em casa eles também tenham aprendizagens significativas. Agora tem algumas fotos, né, dos nossos alunos desenvolvendo algumas atividades. Tem ali a primeira, tem um menino com um tubarão que ele fez uma pesquisa, então nós trabalhamos com pesquisa, receita, material reciclado, né, muitas experiências, muitos trabalhos manuais também, tudo para incentivar as famílias, né, e deixar esse momento um pouco mais prazeroso. Ali tem outros desafios, né? Tem o mascote da história. Nós fizemos na Semana da Criança, todos os dias tinha desafio, então tinha dia que eles criavam jogos com a família, jogar, né? Trabalhar a questão de matemática, construção dos números. Então, foi um trabalho bem diversificado e que eles aproveitaram. Aí tivemos bastante registro e participação das famílias. E nós trabalhamos muito com desafios, né? São atividades mais simples e que eles poderiam interagir ali
facilmente com as crianças e com materiais disponíveis em casa, né? Então, a gente fez o desafio do nome, desafio de construção mesmo de jogos, muitos jogos, Tangram, e assim a gente foi desenvolvendo. Os nossos recursos, então. Em cada sequência, procuramos utilizar recursos diferenciados, como vídeos de histórias e músicas no YouTube, formulários dos recursos Google, jogos online, jogos impressos, além dos encontros virtuais realizados pelo Google Meet, que foram momentos de interação entre os colegas. Então, aqui temos umas fotinhos do que nós utilizamos. A primeira ali é uma história do YouTube. Sempre que temos uma história, a gente procura mandar ela em PDF e algum vídeo. Às vezes é do YouTube. Na segunda foto, temos a nossa colega Márcia, que nos anos anteriores também trabalhou bastante com a gente, com as turmas dela. Agora ela está como vice-diretora da escola, mesmo assim ela participa com a gente. Então era a semana do Dia das Mães e ela fez a contação de história. Temos os formulários Google, que teve bastante aceitação, bastante participação das crianças. O jogo de tabuleiro do folclore foi utilizado em uma aula pelo Meet, e aí nós utilizamos a ferramenta Jamboard, onde no decorrer do jogo nós íamos modificando o tabuleiro, acrescentando o nome das figuras, quantas casas a gente tinha andado, e foi uma aula bem legal. Tivemos na nossa escola também uma live de São João, onde envolveu vários professores e a equipe diretiva, e essa live foi feita no YouTube da escola. Os encontros no Meet, e ali onde tem o dinossauro é um jogo online. Então agora na pandemia nós descobrimos alguns sites onde a gente consegue criar os nossos próprios jogos, e esse jogo nós criamos a partir de uma história que trabalhamos. E as considerações finais, né? Como a gente escutou bastante aí no relato dos colegas dos Saberes em Diálogo, né? A nossa chave de trabalho este ano foi reaprender, né? Todos nós passamos por esse processo e isso foi o nosso ponto de partida, assim, né? Recomeçar, reaprender, refazer os vínculos, né? Reorganizar nosso trabalho. Então, optar pelas sequências didáticas, ela nos proporcionou continuar com o nosso trabalho, né? Já continuar com a alfabetização, letramento, a ludicidade, mesmo trabalhando de forma remota. Também a questão das emoções, né? Lidar com as emoções da separação, de ficar longe da escola, longe daquele chão lá de sala de aula que faz parte do nosso cotidiano e nós dependemos disso também, né? Como isso faz falta para a gente, como a gente sente falta daquelas carinhas, né? Isso foi bem difícil lidar com essas emoções. E também a frustração com relação à participação efetiva das famílias, né? A gente sempre fica esperando mais, sempre fica tentando conseguir contemplar todos e a gente não consegue, né? Por vários motivos, mas também é aprendizado, também aprendemos muito com isso. Então, mesmo com todo esse contexto, né, toda essa dificuldade trazida pela pandemia, nós temos certeza, assim, que nós desenvolvemos um trabalho muito significativo, né, e que esse fruto do nosso trabalho vai seguir, né, e a gente vai continuar na sala de aula e vai continuar trabalhando dessa mesma forma, só que uma forma mais próxima, né, isso faz parte do nosso sentido como professores. Então, é isso. Obrigada. Nossas referências. Obrigada, gurias. Obrigada. Excelente. Então, agora a gente vai para a apresentação Interdisciplinaridade no Ensino Remoto, um relato de prática de sucesso em um ano de aflições pedagógicas, da EMF General Osório, com os colegas Gabriela, Renan, Rosemary, Natasha e Amanda. Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos lá. Gente, só para avisar, o link de presença vai depois no final, tá?
Está abrindo a apresentação. Deu, tá ok. Deu? Tá. Tá ok. Então, primeiro eu vou me apresentar. Sou a professora Gabriela. Eu dou aula de língua portuguesa na MF General Osório, que é uma escola que fica ali no bairro Rio Branco. E eu vou apresentar, então, esse trabalho, que é um trabalho interdisciplinar, e ele é feito por muitos professores, né? Tem ali também o professor Renan de História, a professora Natasha de Inglês, a professora Amanda de Português também, a professora Rosemarie de Geografia, tem também o professor Francis de Ciências, as professoras de Matemática Cíntia e Marta, e o professor de Matemática Leandro. Então, o projeto interdisciplinar, ele surgiu a partir de uma pergunta que estava nos preocupando, e imagino que tenha preocupado e ainda preocupe muitos dos colegas da rede nesse ano, como eu botei ali, de muitas aflições pedagógicas. Acho que uma delas é a questão da participação dos alunos. Na nossa escola, a gente estava tendo uma participação muito baixa, um engajamento muito baixo dos alunos, né, que eles não estavam nos dando retorno das atividades que a gente estava mandando online para eles. E aí a gente pensou, então, em bolar esse projeto interdisciplinar para, de alguma forma, ver se a gente atraía a atenção deles e, assim, conseguia mais engajamento, né? Então, no começo, a gente fez ali um projeto mais da área das humanas, participou geografia, história, língua inglesa e língua portuguesa, mas depois a gente abriu também espaço em uma das reuniões da escola para os outros professores, e entrou com a gente também, então, ciências e matemática. Hoje o projeto, então, ele abrange todas essas áreas dos anos finais, ele é direcionado para os alunos do 6º ao 9º. Então, assim, a gente já abordou alguns temas, né, nesse nosso projeto. Ele iniciou, na verdade, depois do recesso de julho. Antes a gente mandava atividades individuais por disciplina nos anos finais. E aí, depois do recesso de julho, então, a gente organizou as atividades dos anos finais de todas essas disciplinas, a gente organiza, então a gente envia por semana uma tarefa, né, para as turmas dessas 6 disciplinas. Então, o primeiro eixo temático, a gente falou sobre fake news. A gente primeiro fez uma relação, né, a partir de uma reportagem, a gente relacionou, só um pouquinho, falhou a voz, a gente relacionou as pandemias, tanto a atual do coronavírus, quanto a da peste negra e da gripe espanhola, com as fake news. Então, eles fizeram uma reflexão sobre o que a gente viveu agora e sobre também o que já aconteceu anteriormente. A gente também trabalhou a questão, né, de como identificar as fake news e também as blasting news. E depois a gente trabalhou também a relação atual entre a política e as fake news. Então, assim, esse primeiro tema já, assim, dá uma ideia de que a gente queria, então, trazer temas que fossem relevantes e atuais para os alunos, né? Depois, também, a partir de um projeto que a professora Rosemarie de Geografia trabalha com os alunos, que é o Degustação dos Sabores, a gente trabalhou, então, também a alimentação na família. Eles tinham que preparar um prato com a família, e depois as disciplinas foram se aproximando desse tema, né? Perguntando sobre a origem, trabalhando com gênero receita, trabalhando as medidas e também trabalhando a questão nutricional. E também a gente depois trabalhou a questão da alimentação saudável. E atualmente a gente está nesse último eixo temático, que é a produção de lixo, né? Para fazer um trabalho de reflexão sobre a produção do lixo doméstico, principalmente, e também uma conscientização sobre o consumo, né? E também sobre o correto descarte do lixo. Eu vou agora, então, apresentar. Eu vou só rapidinho aqui fechar minha apresentação para apresentar outra tela.
Quando abrir, vocês me avisam, que daí eu passo a falar. Abriu. Certo, obrigada. Então, aqui, primeiro, quando a gente iniciou esse eixo temático do lixo doméstico, a gente enviou esse material para eles. O material falando, enfim, sobre a questão da produção do lixo, de como aumentou também o lixo doméstico durante a pandemia, né? E trazendo eles também para depois fazerem um registro do lixo doméstico produzido na casa deles. Então, eles, durante uma semana, né, eles receberam essa atividade, eles tinham que ler esses textos, e aí eles tinham que fazer uma anotação nessa tabela, né, eles podiam colocar ali a quantidade, a gente até indicou que provavelmente eles não iam ter como pesar, mas eles podiam medir em número de sacolas, né, como é que era a produção do lixo na casa deles. E aí, vou ter que compartilhar outra tela agora. E a partir disso, a gente elaborou. Alô? Eu caí? Não, estamos te ouvindo. Agora sim, voltou para mim. Acho que deu uma travadinha aqui. Então, agora, acredito que em seguida vai aparecer para vocês. A gente trabalha também bastante com eles através de formulários do Google. Foi uma das ferramentas que a gente achou que facilitou tanto para os professores poderem se organizar e colocar suas atividades, né? Quanto para os alunos também que recebiam essa atividade online, né? Eles podiam abrir direto no celular e fazer, e teriam ali as atividades da semana de todas as disciplinas. Então, a partir da leitura e do registro da semana anterior, eles receberam esse formulário, no qual eles teriam, então, que fazer uma reflexão justamente sobre esse registro da semana anterior. Então, eles tinham que falar sobre o quanto, né, o que foi produzido, né, como que eles costumam fazer o descarte, se eles costumam separar o lixo, se eles costumam reutilizar algumas coisas. E aí, por fim, eles receberam um outro formulário também. Abriu para vocês? Abriu, Gabriela. Abriu, obrigada. E aqui, então, a gente também eu trago, nas outras semanas, como vocês perceberam, foi um projeto mais aberto e não tão segmentado em disciplinas, né? Então, a gente começou o projeto com essa questão do lixo, eles fizeram uma leitura e um registro, depois a gente fez questões mais amplas sobre como acontecia, né, esse descarte, essa produção e descarte de lixo na casa deles. E aí a gente também, outro formato que a gente usa bastante, então a gente faz um formulário e cada disciplina vai se aproximar desse eixo temático, né, a partir das suas especificidades. Então, aqui tem o texto que a professora de Geografia colocou, e aí, então, eles, né, também refletindo sobre a questão do lixo, daí o professor de História também fez, né, colocou um texto, eles tinham que refletir, então, sobre essa sociedade de consumo. Aí, língua portuguesa, a gente trabalhou com charges, com o gênero charge, também sobre o tema, fazendo eles refletir tanto sobre as características do gênero, quanto, né, a interpretação do que estava sendo dito. Que língua inglesa.
ciências, matemática também com alguns problemas. Então, a gente também se organiza assim, às vezes a gente faz questões mais abertas, às vezes são mais específicas de cada área também, conforme vai avançando o projeto. E agora eu prometo que é a última vez que eu troco de tela. Mais um minutinho, tá, Gabriela? Tá, eu já vou para as considerações finais. Obrigada. Então, aqui, por que o título do projeto se diz, né, um relato de sucesso? Então, como o nosso, né, o que gerou esse, né, uma das questões que gerou esse projeto foi a questão, né, de que a gente estava tendo pouco engajamento dos alunos e a gente passou a ter um aumento bem significativo na participação dos alunos, né? Então, antes a gente recebia ali numa semana, às vezes recebia, professor de história recebia 20, né, alunos com retorno, professora de português recebia 10, às vezes até menos, né? E aí, então, agora a gente passou a ter, assim, 40, 50 retornos de alunos toda semana. Claro que ainda é muito longe do ideal e a gente está buscando e correndo atrás para se ter mais retorno, né? Procurando outras alternativas. Um outro ponto positivo do projeto foi a questão da organização das atividades. A gente recebia reclamação tanto de alunos quanto de pais que achavam que era muita atividade, que os alunos não estavam dando conta, que eles estavam se perdendo no grupo do WhatsApp. E aí, com uma atividade semanal, né, que dava conta de todas as disciplinas, eles passaram assim, a achar mais, a se organizar melhor semanalmente para fazer essas atividades. Também teve a questão da novidade, né, tanto assim de um projeto interdisciplinar, quanto a questão de usar o Google Formulários, que antes a gente não usava tanto. E a outra questão também, que é um ponto que eu gostaria de abordar agora, que é a questão do abandono de um currículo descolado da realidade dos alunos, né? Então, a gente, assim, não foi uma questão simples, a gente teve que conversar e discutir para entrar em consenso, porque as disciplinas teriam que, entre aspas, né, abrir mão dos seus conteúdos, né, abrir mão dos seus planos de estudos. Mas, levando em conta o contexto da pandemia, um contexto em que a gente, às vezes, eu tinha a sensação que a gente dava esses conteúdos para ninguém, porque não se tinha um retorno, não se estava se construindo ali nenhuma aprendizagem, né? Então, o que a gente estava fazendo ali? A sensação que a gente estava cumprindo um protocolo, eu tenho que enviar uma atividade por semana. E isso mudou agora, isso passou a ser significativo, inclusive, para os professores, né, que se sentem também, como posso dizer por mim, e acredito pelos colegas, se sentem mais motivados a trabalhar e a pensar essas atividades a partir do contexto, né, da nossa realidade, da realidade dos alunos, de coisas que fazem sentido na vida deles. E aí fica a preocupação, mas será que não é errado abandonar aquele currículo, abandonar esse, né, o tradicional? Daí, nesse momento de pandemia, né, justamente já não estava dando certo aquilo, né, por que não tentar algo que pode dar certo, que de fato está dando certo? É claro que agora a gente tem que refletir, né, agora a gente recebeu os marcos de aprendizagem, a gente vai repensar isso, e no retorno do presencial também a gente vai ter que, né, dar conta desses marcos de aprendizagem, mas a ideia é não abandonar esse projeto interdisciplinar que surgiu durante a pandemia, né, é mantê-lo também nas aulas presencial. Claro que vai ser um desafio, presenciais, vai ser um desafio a mais, mas eu acredito que é algo que a gente tenha que dar continuidade, de pensar sempre, né, num currículo, sempre pensar num trabalho que seja relevante para os alunos e que, de fato, faça sentido e construa, né, com eles aprendizagens. Acredito que é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, gurias. Excelente trabalho. Então, agora a gente tem o nosso último trabalho da noite, que é Roteiros Interdisciplinares nos Anos Finais da MF Arnavirt, com os professores Marcel e Pablo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Marcel, de Geografia, da Escola Arnavirt. Vocês estão me escutando direitinho? Estamos, Marcel.
Beleza. Eu vou apresentar junto com o professor Pablo, eu vou começar iniciando a apresentação, eu vou compartilhar minha tela aqui. Peço para vocês, quando aparecer aí para vocês, vocês me avisem. Tá, ok, apareceu. Beleza, vou começar então. O objetivo, né, dessa apresentação para vocês é narrar as nossas práticas que a gente tem desenvolvido lá na escola nos anos finais. Eu e o professor Pablo somos os escritores da narrativa, mas por trás disso tem toda a equipe, praticamente, né, de professores dos anos finais, né? Eu coloquei ali, até gostaria de citar, né, todo o apoio da nossa direção, a Jane Machado, a Cristiane, a nossa supervisora Sandra, os professores envolvidos, né, o professor Alessandro, de História, a professora Camila, de Ciências, o Cristiano, de História também, a professora Graciela, que é a nossa TEB, né, a professora que durante a pandemia se disponibilizou e participa conosco da elaboração dos roteiros, né, de transformar os roteiros e adaptar eles para os alunos de inclusão. A gente tem a professora Mayra, de Inglês, eu sou de Geografia, a professora Silvia, de Inglês, o professor Pablo, de Português, o professor Wagner e a professora Vanessa, de Matemática, o professor Wagner, de Educação Física. Eu vi que tem um pessoal, alguns colegas online também no encontro aqui, né? E se tiverem se eu acabar me esquecendo de alguma coisa, eu peço para os meus colegas, né, escreverem no chat ali, depois a gente comenta, tá? Eu vou começar falando um pouquinho da história, né, de como é que começou esses roteiros. A gente começou a pensar eles a partir da carta de princípios da escola, né? Na nossa carta, a gente tem alguns princípios que a gente considera importante que o nosso estudante desenvolva ao longo dos anos na escola, né? Que é a autonomia, o espírito científico, a sustentabilidade, a responsabilidade e a esperança. Foi em cima desses princípios que a gente começou a elaborar os roteiros, e o ano passado a gente desenvolveu os roteiros com apenas uma turma de autonomia, que a gente chamava. É uma turma de alunos de estudantes que tinham esse perfil, né, dentro dos princípios da escola, e então a gente começou a trabalhar os roteiros com eles, né, e na escola, esses roteiros, eles começaram a funcionar somente depois que a gente começou a realizar reuniões semanais. Então, a gente já vinha, não é de agora, né, esse trabalho. A pandemia e essa pausa que a gente deu só veio a reorganizar a nossa maneira de trabalhar, porque a gente teve que se adaptar a essas novas ferramentas, né, não só nós professores, mas também os alunos, e eu até destaco a dificuldade que os alunos têm, né, o bairro da nossa escola é o bairro Guajuviras. Os nossos estudantes, eles têm uma dificuldade muito grande, né, de acesso na internet, muitas vezes aparelho, né, o celular ali tem que compartilhar com 2, 3 estudantes, né, da mesma família ali, é complicada a questão para eles, né, então, essa adaptação foi tanto para nós quanto para os alunos. Então, como é que a gente vem trabalhando, né, a gente vem trabalhando com reuniões semanais. A gente tem a reunião dos anos finais apenas e reuniões pedagógicas com toda a escola. A gente faz as reuniões no Meet, né, nesse aplicativo que a gente está trabalhando aqui, e a gente, durante essas reuniões, a gente pensa em temas norteadores, né. O nosso trabalho está muito alinhado com o trabalho da Gabriela, que estava apresentando um pouquinho antes, né. É até interessante que muito das falas dela, eu posso me apropriar aqui também, que a gente tem a mesma ideia, trabalhando um pouquinho diferente, né? Então, a gente faz os roteiros no aplicativo Apresentações Google, né? Onde todos os professores podem trabalhar simultaneamente. Posteriormente, a gente faz o compartilhamento com os alunos, tanto no WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp, como também no Classroom.
A gente utiliza o Google Drive ali para todos os nossos documentos, tudo organizadinho lá, né? Essas são as ferramentas que a gente tem se adaptado. Então, durante essas nossas reuniões, a gente escolhe temas norteadores, né? Eixos para a gente trabalhar. E onde cada professor vai se adaptar a esse tema norteador, né? No próximo slide eu vou falar um pouquinho. Esses roteiros, eles são quinzenais. Desculpa, alguém fez uma pergunta? Não. Esses roteiros, eles são quinzenais, né? Justamente porque acaba que, como cada professor coloca ali a sua parte da sua disciplina dentro do roteiro, acaba que ele fica muito extenso e a gente preferiu trabalhar ele de maneira quinzenal, né? Então, a gente sempre envia o roteiro na sexta-feira e então eles têm 2 semanas até devolver eles entregues. Esses roteiros, né, eles são intercalados por o que a gente chama de desafios, né? Esses desafios podem ocorrer em formatos de jogos, de quizzes e também em formulários, né? Às vezes a gente faz ali no formulário Google, né, umas perguntas com respostas e a gente encaminha para os alunos. Então, cada professor acaba que insere, né, leituras e atividades de acordo com o tema norteador escolhido por nós mesmos em reunião prévia. Cada professor inclui o seu tema de acordo com as habilidades e competências de cada ano, né, seguindo ali a URCC. Então, a gente tem um tema norteador comum para todos os anos, de 6º a 9º ano, porém, cada ano tem o seu roteiro específico, de acordo com as habilidades e competências daqueles anos, né? Ou a gente estamos tentando cada vez mais abordar mais essas habilidades e competências, né? O professor Pablo vai comentar depois, a gente está indo para o nosso 11º roteiro, então a gente teve uma evolução muito significativa ao longo desse ano. Já tinha comentado, né, os roteiros eles são adaptados para os estudantes de inclusão. A gente coloca textos e atividades, né, para eles com as fontes para pesquisa, até porque a gente trabalha muito forte na escola essa questão do aluno pesquisador, né, o aluno que vai e pesquisa e vai atrás da informação, não se retém somente aquilo que o professor passa em aula, né? E por último, né, justamente pelo fato dessa dificuldade dos alunos, a gente acaba criando cards, né, que a gente chama de cards. Nada mais é o card que a transformação do slide da apresentação em imagem, né? A gente, então, tem uma apresentação com 17 slides, a gente transforma em 17 imagens e envia para eles em WhatsApp. Por que isso? Porque imagem no WhatsApp não gasta dados, né? E o WhatsApp é um dos aplicativos que muitas operadoras têm ilimitado. Então, a gente faz dessa maneira justamente para facilitar a vida dos nossos alunos. Essa apresentação também é compartilhada lá no Classroom, onde muitos estudantes fazem a devolução desses roteiros por lá, certo? Vou deixar agora com o professor Pablo. Pablo, pode continuar, eu vou passar aqui para ti já. Certo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Então, eu sou o professor Pablo, sou professor de língua portuguesa lá no Ernavirt, do 6º ao 9º ano e também de ensino religioso do 7º ano. Então, eu vou continuar falando um pouco mais sobre os roteiros que o professor Marcel apresentou. Também fiquei impressionado com a semelhança de alguns pontos, assim, entre vários trabalhos que a gente estudou aqui, em especial da professora Gabriela, vários temas que nós abordamos ao longo do ano também apareceram, e isso é muito bom, sabe, ver isso acontecendo na rede. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, até por causa do tempo, sobre cada roteiro, depois vou apresentar alguma imagem sobre eles, né, para vocês verem a evolução ao longo do ano. Então, o nosso primeiro roteiro, ele foi desenvolvido a partir de um gênero textual, do diário. Por quê? Porque nós tínhamos já a intenção de trabalhar de forma interdisciplinar. E para não causar confusão na cabeça dos estudantes, nós achamos por bem que deveríamos usar um diário onde eles pudessem fazer uma anotação única para todos os professores, porque para eles estava sendo tudo muito diferente, para nós também, com essa questão da pandemia. Então, para que eles pudessem não ter dúvidas, quanto menos dúvidas possíveis eles tivessem, para saber onde é que eles iam registrar, se era matemática, se era português, se era história, se era inglês. Daí nós resolvemos criar a partir do diário.
O segundo roteiro, ele surgiu a partir de uma percepção que nós tivemos ainda logo no início da pandemia, que a rotina deles estava bagunçada. Assim como a nossa também. Então a gente também aprendeu junto com eles ao longo desse ano, mas a rotina deles saiu totalmente da normalidade. Então nós resolvemos fazer um roteiro que tentasse estipular uma rotina para eles, e para nós também. O terceiro e o quarto roteiro, eles vieram mais ou menos casados, assim, que era a questão dos hábitos saudáveis e da alimentação saudável. Até porque a gente percebeu que naquele momento ainda as medidas de restrição, elas estavam muito intensas ainda, e eles não podiam sair de casa, muitas vezes ficavam em casa comendo bobagem, não se movimentavam, não faziam atividades físicas, então nós resolvemos criar o roteiro 3, os hábitos saudáveis, e o roteiro 4, alimentação saudável. O roteiro 5, ele nasceu a partir de algo que aconteceu ao longo do ano. Então, toda aquela luta de combate ao racismo que começou nos Estados Unidos e depois ganhou força em todo o mundo, então nós não tínhamos como passar despercebido por aquilo, até porque todo mundo estava discutindo, inclusive nós, entre os professores, e eles entre os estudantes também. Então, nós resolvemos falar sobre a questão do racismo. Depois, a gente resolveu falar sobre o bem-estar físico, social e mental, até porque eles estavam já há muito tempo dentro de casa, sem poder ir à escola, então a gente resolveu abordar essa questão do bem-estar. O roteiro 7, então, ele nasceu a partir do Encontro Municipal de Artes. Então, assim, a gente pensou, a gente quer apresentar trabalhos no Encontro Municipal de Artes. Então, vamos fazer um roteiro que dê conta, que possibilite que os nossos estudantes expressem das diversas formas possíveis, tá? As suas manifestações artísticas. E demos como título para esse roteiro, Além das Paredes da Minha Casa. Eles estavam ainda em isolamento, e o que tem além das paredes das casas deles? Aquele momento, muitas vezes, para eles era um momento difícil de atravessar, mas existiam outras coisas lá fora. A gente fez uma provocação para que eles pensassem sobre isso também. Depois, o roteiro 8 foi o uso consciente dos recursos naturais, e o roteiro 9 e 10, já mais para cá, abordando a questão das fake news e da pós-verdade. Isso apareceu muito na mídia, também com a proximidade das eleições, isso ganhou mais força, a discussão na sociedade como um todo, e a gente resolveu abordar esse tema. E amanhã nós vamos entregar o roteiro 11, que o roteiro 11 é sobre a importância da vacinação, tá? E do SUS. Marcelo, se puder passar. Então, vou mostrar rapidinho. Eu vou ser bem rapidinho, então, para mostrar algumas imagens. Então, o roteiro 1, ele foi aí a questão do diário, tá? Então, aí tem uma página do diário da Anne Frank, a gente deu alguns exemplos para que eles conseguissem saber as características do gênero textual para produzir. Pode passar, Marcelo. Aqui, a rotina, a gente criou uma tabela com a rotina semanal, onde eles tinham que anotar, nos mandar fotos, e para que eles mais ou menos estabelecessem uma rotina, tá? Pode passar, Marcelo, também. O roteiro 3, a gente falou sobre os resíduos, a separação do lixo. Se quiser passar, Marcelo, também. O roteiro 4, a gente trabalhou alimentação saudável, e a gente trabalhou também com o gênero textual receita. Acho que foi a professora Gabriela também que falou sobre isso, né? Por isso que eu digo, tem muita semelhança entre os trabalhos, isso é muito bom. Tá? Então, ali é uma receita saudável. O roteiro 5 foi a luta contra o racismo, tá? Naquele momento. Então, a gente estimulou essa discussão e fizemos várias atividades no roteiro 5 também. Pode passar, Marcelo. Roteiro 6, o roteiro do bem-estar. Precisa passar para o 7, Marcelo. E o 7, então, isso que a gente quer destacar. Ao longo do ano, nós também fomos evoluindo como professores. Então, lá o roteiro 1, que tinha 4, 5 slides, foi se transformando. E aqui, até esteticamente, nós tivemos uma grande mudança, tá? A gente desenvolveu ao longo do ano esses roteiros. Então, esteticamente, a partir do roteiro 7, ele muda bastante. Inclusive, a gente viu que para eles era mais fácil para eles se encontrarem, colocar um nome no lado. Aí eles nos perguntavam, professor, tive uma dúvida sobre a questão que está lá no slide da fotografia, no card da fotografia. Daí a gente ia diretamente lá e conseguia facilitar a nossa vida e a vida deles também. Se quiser passar, Marcelo. Aqui, o roteiro 7. Então, aquilo que o Marcelo tinha falado, nós também temos as adaptações para as inclusões com a nossa TEB, a professora Grace, tá? Então, essas adaptações, elas buscam aprendizagens significativas. Muitos dos nossos estudantes, eles não conseguem ler ou escrever ainda,
mas eles têm outras formas de se expressar. O roteiro 7, que era um convite à questão artística, expressar as manifestações artísticas, apareceu bastante contribuições deles também. Então, nós temos 2 estudantes cadeirantes nessa foto. O primeiro ali, o que tem além da janela, das paredes da casa dele? Ele viu a luz do sol. A menina também escutando música. Pode passar, Marcel. O roteiro 8, o uso consciente de recursos naturais, que nasceu a partir da Semana da Água, então nós discutimos isso no roteiro 8. Pode passar, Marcel. O roteiro 9 e o roteiro 10 foi a discussão sobre as fake news, tá? Então, e a pós-verdade. Se quiser passar, Marcel. O último slide, só a título de consideração final, bem rápido. Então, para nós, a gente se deparou com esse desafio e trabalhamos com a construção coletiva e de forma interdisciplinar, tá? Então, um planejamento colaborativo. A gente pretende que essas atividades continuem para o ano que vem. Então, nós já trabalhávamos dessa forma na escola e queremos que o ano que vem a gente consiga desenvolver ainda mais as atividades com os colegas de forma interdisciplinar. Claro, tem muita coisa ao longo do ano, muita coisa aconteceu, as imagens, dá vontade de falar muito mais coisas, mas pelo tempo que eu já vi, que já passei bastante, eu vou encerrar aqui, tá? Muito obrigado. Obrigada, Gurias. Pessoal, eu só tenho a dar os parabéns a todos vocês. Hoje foi assim um show de trabalhos incríveis, né, que vocês trouxeram. Eu até anotei algumas coisas. Eu acho que a questão da interdisciplinaridade vocês trouxeram de uma forma muito pertinente, né? Não só aquela interdisciplinaridade que a gente faz dentro da escola, junto, compartilhando com os outros colegas, mas também trouxeram também a interdisciplinaridade entre as escolas. E eu acho isso muito bacana, e acho que esse projeto de vocês, do ERNA, pode se expandir para uma coisa entre as escolas também. Eu acho muito legal, acho essa troca que a gente faz entre as escolas também muito bacana, né? Também a gente teve o trabalho da professora Angélica, acho que ela não está mais conosco, acho que ela saiu porque ia ficar muito difícil dela nos entender, né? Acho que um próximo seminário a gente vai precisar do intérprete em espanhol, né? Em Libras e espanhol. Então, ela traz uma questão também que eu achei muito importante, que ela fala, que me gravou, assim, a palavra do reencantamento, né? Eu acho que, nesse momento, todos nós queremos reencantar nossos alunos, queremos chamar a atenção deles para essa forma diferente de aprendizagem que a gente está construindo, e é tão legal porque a gente está aprendendo junto com eles, e a cada dia a gente vai aprendendo e a gente vai mudando, né? A gente fez de um jeito, não deu certo, a gente vai lá e faz de outro para conseguir atingir essas crianças, né? Então, a gente vê bem essa dificuldade que os professores estão tendo, e as próprias equipes, né, em nos readaptar. Daqui a pouco a gente está mandando atividade online, daqui a pouco essa atividade online não serve mais para o aluno, a gente tem que entregar para ele o presencial. Então, isso é bacana, a gente está aberto a essas possibilidades, não limitar, né, nesse momento de pandemia, a uma coisa só, né? Acredito, pelo que a gente tem conversado entre os diretores, todas as escolas estão buscando N formas, né, de se reinventar nesse momento, né? Teve um trabalho também, acho que foi das gurias, né, que falou também da questão da frustração, que está bem presente na gente, porque nós gostaríamos de atingir a todos os alunos, né? Nós, como professores e como diretores também de escola, nós nos frustramos muito quando a gente não consegue atingir a todos, né? Parece que fica faltando, o meu sentimento parece que fica faltando um pedaço, né? Parece que o trabalho não está completo, né? Enquanto a gente não consegue atingir a todos os alunos. Então, as gurias falaram bem pertinente nessa questão da frustração, a questão da aflição pedagógica, né, que é o que a gente
passa e está vivendo nesse momento, não tem como ser diferente, né? Mas o que fica de bom e que eu vejo, que eu percebi nos trabalhos de vocês, de todos vocês, é que todos estão tentando, de alguma forma, cumprir, né, a nossa função de professor. Às vezes a gente consegue atingir melhor a eles, os alunos, outras vezes nem tanto, né? Mas que apesar da frustração e da aflição, a gente está conseguindo, tenham certeza disso, viu? Tenho certeza disso, que a gente está fazendo um ótimo trabalho, tá? Um ótimo trabalho. Eu não sei se, eu não vi nenhuma pergunta no chat, a gente ficou de colocar os questionamentos ali, vi muitos elogios aos trabalhos, né, de todos, né, parabéns para todos vocês, que os colegas estão compartilhando aqui, passo dos colegas também as minhas palavras. Não sei se vocês gostariam de colocar alguma coisa, né, a gente tem um tempinho aí para discussão, se vocês quiserem. Tá livre, gente, eu deixo vocês abrir o microfone, mas não pode falar demais, tá? Um minutinho para cada um, se alguém quiser se manifestar. Já foi colocado ali no chat, tá? O link da presença. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu gostaria só de fazer um complemento que eu acabei me esquecendo na última apresentação. É a questão da organização, né? O Pablo comentou ali do roteiro da rotina, né? A rotina não foi só para os estudantes, mas foi para nós, professores, também. A gente começou a organizar um roteiro de forma quinzenal, justamente para a gente ter uma semana de planejamento, né? O roteiro na sexta-feira, então a gente tinha uma semana para planejar, outra semana para eles fazer os exercícios, as atividades, e a gente sempre mandando desafios, né? Na semana que não via o roteiro, a gente mandava desafio ou um quiz para eles responder. Só isso aí que eu queria comentar. Mais alguém, gente? Vocês queriam comentar mais alguma coisa? Eu queria só complementar, então, já que o Marcel falou sobre isso ainda. Já que a nossa escola tem como um dos princípios a autonomia, e a gente acredita na autonomia, também a gente acha que essa questão, assim, citando um pouco o Paulo Freire, lá, inclusive, esse aprendizagem do professor junto com o estudante, ele é muito importante, sabe? Então, aquele professor que só ensina, que só entrega digamos, o saber, assim, não é um professor que a gente acredita na nossa escola, né? A gente acredita nesse professor que aprende junto, esse professor que participa do projeto. Só isso, eu queria complementar, assim, já que o Marcel falou, que a gente aprende junto com eles e aprendeu muito esse ano, né? Ótimo. Eu acho que foi um aprendizado para todos, né? E continuamos aprendendo, isso é muito importante, a gente está aberto para novas possibilidades, né? E acho importante também a gente ouvir o que os estudantes têm a nos dizer, né? E como eles estão, pelo menos assim, a nossa prática de ouvi-los, né? De ver como é que eles estão achando, o que eles estão achando, se a atividade está boa ou não está, né? Acho que essa troca entre professor e aluno é muito importante. Coloquei o link de novo, tá? Ali para quem pediu no chat. Eu acredito que apesar da distância, né, da distância física, esse período difícil para todo mundo serviu para muitas descobertas e uma nova maneira, né, de trabalho, de engajamento. E a gente viu nos relatos ao longo do dia hoje a grande vontade, né, o que nos moveu em buscar outras alternativas, e que a criatividade, né, da nossa rede e dos depoimentos e dos relatos de experiências, as experiências vividas, a gente viu a riqueza dos trabalhos desenvolvidos, né, antes pandemia e durante a pandemia. A gente sabe que com certeza a gente não vai sair desse período nem de perto parecido com o que era antes, né? E as lições que a gente tem aprendido com esse período
vão ser, assim, realmente muito relevantes, né, para os nossos próximos planejamentos, para as nossas próximas projeções enquanto educação. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez todos que apresentaram, todos que estiveram aqui conosco. Confesso que ao longo do dia, assim, eu participei de várias mesas bem cheias, né? E até imaginei que às 18 horas talvez o nosso público não fosse tão grande, né? E me surpreendi, assim, com o engajamento do pessoal ali. Então, muito obrigada, né? Enquanto equipe de planejamento dos saberes, e convido a todos para que no ano de 2021 a gente tenha mais engajamento ainda, que todos nós temos, sim, com o que colaborar, e ninguém melhor do que a gente para estar aqui mostrando e aprendendo junto, e socializando e partilhando aquilo, né, que a gente sabe fazer, sim, que é a educação, que é o nosso chão mesmo. Ótimo, Zé. Eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, para a gente registrar esse momento. Olá, pessoal que está de câmera fechada, abre só um pouquinho para a gente fazer uma fotinho, se vocês puderem. Aí, pessoal, tá abrindo. Obrigada, pessoal. Vamos lá, vamos. Quem está com a câmera fechada, só um minutinho. Eu sei que vocês não pentearam o cabelo, não tomaram banho, tá? Mas nada disso vai aparecer na foto. Lucy, posso fazer um comentário depois? Pode, só deixar. Cadê tu? Ah, tu tá aí. Tô aqui. Deixa eu fazer um print aqui. Deu, Jane, pode falar. Não, só quero, bem rapidinho, assim, agradecer e parabenizar os meus professores da Ernavirt, né, Escola Ernavirt. Apresentaram 2 trabalhos hoje, né, da prática da nossa escola, e a nossa escola só tem essas práticas, assim, e só vai em frente, né, no nosso caminho, por causa dos professores, do engajamento dos nossos professores, né, e que a gente apoia todos os projetos que eles nos trazem, né, a equipe tem isso, de apoiar, porque a gente acredita na potência dos nossos professores, né, e dos nossos estudantes. Então, é isso. Eu estou muito, muito, muito feliz com os professores da nossa escola, com o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Então, eu quero deixar isso registrado hoje aqui. Só isso. Obrigada. Obrigada, Jane. Alguém mais gostaria de falar, gente, sobre os trabalhos, sobre o que achou? Tem alguma pergunta para algum colega? Agora está aparecendo todo mundo. Parei que eu vou... Ninguém mais, gente, quer falar? Então, pessoal, eu também gostaria de parabenizar todos mais uma vez pelos trabalhos, né? Vocês são prova, né, de que quando a gente quer, tudo é possível, né? A gente faz, os professores fazem, os professores da nossa rede são muito qualificados. Então, é muito gratificante ver, né, o trabalho de vocês todos e a maneira como vocês pensam. E para mim, enquanto diretora, e a Jane, acho que também, que está aqui enquanto direção também, o quanto é importante essa troca, né, da gente ver o que está acontecendo nas outras escolas, de ver com certeza de vocês, né, essa troca, isso é muito legal, gente, e são poucas as oportunidades que a gente tem, às vezes, durante o ano de conversar, e a gente acaba tendo a oportunidade dos saberes
para conviver com os professores de outras escolas, né, de ouvir o que as outras escolas estão pensando. Então, esse momento dos saberes é muito importante. Então, parabéns novamente, né, pelos belos trabalhos apresentados. Acho que esse seminário ele tende a crescer cada vez mais e que vocês levem, assim, que o Saberes em Diálogo é a nossa voz, né, é a voz do professor dentro da sala de aula. Então, ninguém melhor do que de quem está lá na ponta para saber, né, o quão difícil é, o quão gratificante é, né, e o quanto a gente tem que se reinventar. Então, acho que a gente vai encerrar, mas eu queria deixar uma mensagem, então, para vocês. Vou abrir uma janelinha aqui. Espera que eu vou ter que abrir ela de novo aqui, porque eu acho que ela saiu do... Ela saiu do... Aqui. Vou abrir, vou passar uma mensagem, quero deixar uma mensagem de esperança para vocês, tá? Para todos nós. Então, me avisem se vocês estiverem olhando. Abriu? Não. Agora sim. Abriu? Então tá, a mensagem que eu queria deixar essa noite para vocês é uma mensagem do Paulo Freire, que diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, é com essa mensagem que eu queria me despedir de vocês. Obrigada. E eu esperanço muito que o próximo ano seja muito melhor, com muito mais gratificante para todos nós, porque nós atingimos agora com essa pandemia um outro patamar, né? Nós estamos muito melhores, vocês podem ter certeza. Então, agradeço a presença de todos, em nome, né, da coordenação do 5º seminário. Desejo a todos uma boa noite e até um próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.